Hoje, mais um Drop CACD com um tema de história mórbido. Em homenagem ao Dia dos Mortos, nós vamos falar dos mortos e da morte na história do Brasil. Uma coisa que é muito interessante, né, das muitas revoltas que aconteceram na Bahia, na colônia e no Império, a Bahia de todas as províncias era a que mais se revoltava no Império. A mais interessante, famosa, divertida das revoltas do Império Brasileiro foi uma que aconteceu durante a Regência, em 1836, logo depois da Revolta dos Malês, conhecida como a Cemiterada. Essa revolta foi uma revolta contra a proibição do enterramento nas igrejas. O Império Brasileiro queria modernizar e acreditava que enterrar gente dentro de casa ou na igreja era uma coisa que ia contra a ideia de saúde pública. O discurso cientificista dizia que tinha um campo específico para isso. Só que esses campos eram propriedade privada, empresas da época que cobravam para você ser enterrado. Quando você era enterrado na igreja, você fazia uma contribuição. Quando você era enterrado dentro de casa, você não pagava nada. E enterrar num campo santo não era só um discurso sanitário, mas também um discurso financeiro, econômico, e isso provocou uma rebelião generalizada, principalmente das ordens religiosas que marcharam, né, e que tiveram um quebra-quebra na frente da Câmara Municipal e na frente, né, do lugar lá onde seria o equivalente a uma prefeitura na cidade de Salvador em 1836. Mas muito mais interessante são os mortos da República, os nossos presidentes que teimavam ou insistiam em morrer. Um deles, inclusive, se suicidou. O primeiro que efetivamente, né, vai sofrer uma tentativa de atentado, embora não tenha morrido, é o Prudente de Moraes. Numa crise política generalizada, com jacobinos tomando conta da cidade do Rio de Janeiro, quebrando tudo na Rua do Ouvidor, logo depois da revolta de Canudos, um ex-veterano de Canudos, chamado Marcelino Bispo, tenta matar o presidente Prudente de Moraes em 1898, não por acaso, num cemitério. O presidente tinha ido num funeral, o Marcelino Bispo saca uma arma e vai atirar no Prudente de Moraes, mas o Prudente de Moraes é salvo pelo Marechal Bittencourt, que era o ministro da Guerra. O Marechal Bittencourt consegue imobilizar o Marcelino Bispo, jogar ele no chão, tirar a arma dele, é aplaudido pelos populares e numa cena absolutamente hollywoodiana, volta às suas costas para o indivíduo que promoveu o atentado, para o Marcelino Bispo, e esse então saca uma faca da bota e esfaqueia o ministro da Guerra, matando o ministro da Guerra, mas salvando a vida do Prudente de Moraes. A cena é absolutamente hollywoodiana, mas isso, né, garantiria uma perseguição aos jacobinos e uma repressão a esse movimento militar, permitindo a estabilização do governo Campos Salles depois. Outra tragédia monumental é quando morre o presidente Afonso Pena. O presidente Afonso Pena morreu no ano de 1909, deixando o seu vice-presidente no poder. O vice-presidente chamava-se Nilo Peçanha e é o primeiro presidente mulato da história do Brasil. Nilo Peçanha, como vocês sabem, vai modificar completamente o sistema da Primeira República, indicando um militar para ser o seu sucessor. Hermes da Fonseca vai bagunçar a chamada política dos governadores e é durante o governo Nilo Peçanha que nós temos também o auge da política do Barão do Rio Branco, né, a política de prestígio, a política, né, de organização. É durante, né, o período do Nilo Peçanha que você tem as missões do Marechal Rondon na Amazônia, é durante o governo do presidente Nilo Peçanha que você tem a criação da Fundação do Índio, né, o Serviço de Proteção ao Índio, que é o embrião da FUNAI. O governo Nilo Peçanha só durou de 1909 a 1910, depois da morte do Afonso Pena, mas foi relevante, muito relevante. É um vice-presidente que assume quando o presidente morre. O caso mais famoso de morto, né, na política é o suicídio do Getúlio Vargas em 1954. No dia 24 de agosto, logo depois, né, da famosa noite de São Bartolomeu, né, a data especial da noite de São Bartolomeu, Getúlio Vargas dá um tiro no peito. E isso tem tantas, mas tantas consequências da história, né, que seria um outro drops inteiro só para a gente falar do Getúlio. A Carta Testamento é até hoje o documento mais famoso da história do Brasil. Saio da vida para entrar na história. Durante o regime militar, muita gente acredita que o presidente Castelo Branco foi assassinado quando o avião dele caiu logo depois que ele passa o poder para o Costa e Silva. Tinha havido uma transição de grupo político, os militares eram heterogêneos, e o Castelo Branco representava um grupo moderado que queria devolver o poder para os civis, e o Costa e Silva representava um grupo muito mais conservador, autoritário, nacionalista, chamada linha dura. O fato do Castelo Branco morrer num acidente de avião no sertão nordestino é, no mínimo, muito suspeito, no ano de 1967. A morte mais recente e também igualmente traumática do início da Nova República aconteceu no ano de 1985. Em março de 1985, ia tomar posse o primeiro presidente civil da história brasileira, depois de mais de 20 anos de regime militar, Tancredo Neves.
vai ser diagnosticado no dia 14 de março com uma diverticulite, vai para o hospital de base de Brasília para operar, fica mais de 40 dias no hospital, sendo removido para São Paulo e morre no dia 21 de abril. O dia 21 de abril, você lembra, comemora também, né, a data da execução do Tiradentes, mineiro que nem Tancredo Neves, né, que morreu aqui nessa cidade do Rio de Janeiro, num calabouço que fica exatamente nessa rua onde a gente está gravando aqui, que na época se chamava Rua do Calabouço e que hoje é a Rua Gonçalves Dias. Eu acho que os fantasmas do Tiradentes, do Tancredo Neves, do Getúlio Vargas, né, podem estar nos assombrando. Eu espero, né, que os fantasmas positivos assombrem também os estudos de vocês, para quem sabe, né, esses elementos mórbidos, mnemônicos no Dia dos Mortos, façam com que você guarde o conteúdo de história. Foi um prazer, até a próxima.